Boa noite, olheiros, visionários. Vamos falar hoje sobre inovação, e a inovação, para muitos, é o fim, e na verdade é o meio. Desmistificar um pouco esse conceito, para que as pessoas possam usufruir da tecnologia, que a tecnologia não é uma inimiga, e sim uma aliada, principalmente para conviver nos mundos de hoje, né? Então, vamos lá, vamos passar uma rodada rapidinho, vocês se apresentam e a gente começa. Ladies first. Michele, que é a mais sumida, começa. Sim, boa noite, pessoal. Meu nome é Michele, tá? Atualmente eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro, que é um restaurante e pizzaria. Boa noite, meu nome é Regiane, eu sou empresária, atuante há 20 anos no varejo e especialista em varejo, e estamos aqui para aprender mais um pouco com os nossos amigos aqui. Olá, boa noite. Meu nome é Benedito Cavalcante e eu atuo na área de gestão de pessoas, produtividade e desenvolvimento interpessoal. Eu sou Marcelo Coleone, tenho uma empresa de gestão de negócios focada para gestão em estratégia sustentável de empresas. Então vamos lá. Quem quer se habilitar a iniciar essa prosa? A inovação ela é fundamental, né? Eu penso que eu vou puxar um pouquinho. Eu venho de empresa familiar e eu vejo tanto que a inovação ela abre caminhos para que a gente consiga fazer justamente mudança de cultura também nas empresas, né? E esse, pelo menos, foi um dos caminhos que, ao longo da minha vida, eu pude perceber e adotar. Fiquei muito curiosa quando a gente teve uma live há algumas semanas e o nosso amigo Coleone trouxe esse assunto e perguntou a um dos participantes se ele tinha um sócio de tecnologia. E aquilo me deixou extremamente intrigada e querendo muito saber mais sobre isso. Então, eu tenho alguma bagagem com relação a isso, mas hoje eu realmente quero muito mais aprender e abrir a mente para muitas coisas. Afinal, estamos em um processo espero, fim de pandemia, espero, e que a gente possa, daqui para frente, realmente ter um olhar muito mais voltado para a tecnologia, mais do que nunca, né? E muito mais do que um sistema de informação adequado e que promova a tecnologia nas empresas, automação, redução de custo, retenção de talentos, melhoria de processos, mas que a gente realmente tenha esse outro olhar para a tecnologia, inteligência das coisas, adaptar todas essas questões para o nosso cotidiano. No varejo, isso já é muito visto, vem sendo muito aplicado, e gosto muito disso, aprendi muito sobre isso no minha última especialização, mas eu realmente quero escutar e entender um pouco mais sobre esse assunto, principalmente essa questão de sociedade voltada para a tecnologia. Quer falar alguma coisa, Benê? Posso falar? Tá mudo, Benê. Eu estava pensando aqui e eu acho que a inovação, ao mesmo tempo que ela assusta, o objetivo da inovação é facilitar, mas ela acaba sendo vista da forma contrária, como um empecilho, né? Porque eu acho que a gente associa muito a inovação com a disrupção, né? Eu ser inovador quer dizer que eu vou ter que fazer alguma coisa que alguém nunca fez, né? Ou algo que ninguém nunca pensou. E não necessariamente é isso que é ser inovador, né? Eu posso inovar
lógico, eu posso ser inventivo, eu posso agregar, criar um valor que ninguém nunca criou, mas eu também posso inovar no que eu já faço, sendo mais produtivo, sendo mais eficiente. E aí eu acho que esse momento que a gente está vivendo, quando muita gente foi obrigado a recorrer a ferramentas tecnológicas para poder sobreviver no negócio, ou até para começar um negócio, lógico, os negócios que são totalmente digitais, eles já têm uma outra proposta, mas quem não está nessa, que eu acho que é a grande maioria, né, viu nesse momento que a gente está passando que, primeiro, é preciso se lançar mão das ferramentas tecnológicas, mas não necessariamente elas precisam ser disruptivas. Aí, acho que é importante a pegada que a gente tem, que é tudo customizado, é de acordo com a sua necessidade, é de acordo com o que você faz, é de acordo com o que seu cliente está pedindo. Sempre, no Lean Manufacturing, a gente tem um conceito que é o do processo puxado, né? O meu cliente, a ponta do meu processo é que diz quão rápido eu tenho que ir, para onde eu tenho que mudar. Então, eu também estou numa vibe assim de muita expectativa e muita curiosidade de saber como, porque eu estou nessa também como empreendedor, de ver como que essa tecnologia pode me ajudar, né? E a inovação também. Bom, quer falar alguma coisa, Michele? Não? Então tá bom. Primeira coisa que acho que vale a pena a gente pensar é o seguinte. Hoje, a tecnologia ela é tão grande que exige um apagão de pessoas para trabalhar nela. Então já começa por esse cenário. Se você vê as tendências de habilidades dos profissionais de 2025, 8 são comportamentais, apenas 2 tecnológicas. Uma delas que é como saber usar, controlar e monitorar a tecnologia, e outra especificamente em desenvolver habilidades para poder usar a tecnologia para gerar sistemas, aplicativos e outras coisas. Então, olhando para esse cenário, a tecnologia é uma realidade que hoje a gente não tem mão de obra disponível para poder acompanhar essa evolução. E aí eu vou alinhar isso com o que a Regiane está querendo saber, porque eu sócio de tecnologia. Justamente por isso. Uma das questões é o seguinte: para escalar, eu preciso de tecnologia. A tecnologia é um meio. Então, ela é um processo que vai acelerar, e quanto mais rápido for as empresas hoje, mais elas saem na frente. Porque a competição está muito grande. A pessoa pensa que está num mar azul, mas questões de dias já tem um outro concorrente muito forte brigando pelo mesmo cenário, pelo mesmo processo inovativo que tinha sido criado pela primeira empresa. Então, isso já faz uma diferença danada. E ter alguém de tecnologia é justamente alguém que olhe para a tecnologia na sua empresa como um meio. Qual tecnologia usar? Você vê muita gente usando várias questões de tecnologia, mas é só para falar que usa. É igual você comprar uma roupa e deixar no armário lá, porque você não usa. Você achou legal, tá barato, vou usar. Nossa, achei interessante. Compro, faço o treinamento, mas eu não tenho aplicabilidade nenhuma. Isso é um problema. Essa é uma coisa mais séria. A tecnologia vem tirar empregos tradicionais, repetitivos? Certamente. Não existe, por mais que a gente tente ignorar esse fato, a concorrência das empresas vai fazer com que elas se adaptem, senão elas não vão sobreviver no mercado. E a tecnologia vem para acelerar essa concorrência e dar mais competitividade para as empresas. Então, elas vão usar a tecnologia para isso. A tecnologia está baseada em 2 fatores principais. Primeiro, processos rotineiros, aquilo que é repetitivo. Por ser repetitivo, ele é previsível. Por ser previsível, eu consigo fazer a tecnologia executar para mim. E o outro é quando eu lido com muita informação. Eu tenho uma quantidade de informação grande
que o computador faz assim, ó, rapidinho, ele consegue calcular, fazer uma análise e dar um relatório para você, passo que o ser humano demoraria dias, talvez, até semanas, pela quantidade de informação. Então, é muito gritante isso. É desproporcional, né? É uma competição desleal, porque a gente não tem essa evolução no nosso cérebro para não. Mas a tecnologia vem trazer para a gente, eu escutei um podcast falando sobre isso hoje, vem fazer muito forte a questão do ser humano conectando coisas e criando coisas. Então, toda a parte de capital intelectual, de inovar, conectar as coisas para criar processos novos, para gerar situações novas, análises novas, onde você conecta as coisas, isso o ser humano faz bem. Recentemente eu estudei, eu não conhecia, se chama hiperautomação. O que é hiperautomação? É você automatizar o máximo possível a sua empresa. Antigamente, a automação era para gerar produtividade, que nem o Benê falou, né? Eu pego um processo e vou fazer uma automação nele para poder ser mais efetivo nos resultados e mais rápido. Agora, a hiperautomação já está trazendo elementos de conexão entre essas plataformas de automação para gerar conhecimento e tomada de decisão para o ser humano. Então, a gente fala de inteligência artificial, um monte de coisa, já é um processo mais evolutivo. Eu acredito que o ser humano não vai ser dispensável, muito pelo contrário. Só que isso requer que a gente se atualize. E atualize rápido. Muito rápido. Por isso que eu acho que a tecnologia presente no nosso dia a dia, seja como sócio, ou seja com um contato muito próximo, ou um colaborador dentro da empresa, mas que tenha esse conhecimento para trazer tecnologias que vão ajudar a empresa a sobreviver, a acelerar e ajustar a sua necessidade. Outro dia também estava conversando com uma pessoa de tecnologia e falou assim, olha, as pessoas se enganam que querer inovar é fazer uso só de tecnologia. Não é isso. Eu posso inovar ele falou até, brincou, posso inovar com um post-it, entregando um post-it para alguém, né? Uma coisa que ninguém fez, eu vou lá e faço. Coisas simples, eu posso fazer. Eu posso superar a expectativa do meu cliente de várias formas, né? Com WhatsApp, ou com e-mail, ou um brinde, ou um mimo, um monte de coisa eu posso fazer. Tudo bem que muitas empresas já fazem isso hoje, mas a inovação, ela não está atrelada só à tecnologia. A tecnologia é importante para você sobreviver no mercado. Eu acredito muito mais nisso do que qualquer outra coisa. Por exemplo, a pandemia fez com que mercados fossem para o e-commerce, fossem para o digital. Nós, na BNE de educação, tivemos que migrar para conteúdos gravados, lives, essas coisas, para gerar conteúdo para as pessoas, porque o presencial já não era tão aceito, ainda não é, mas é uma dificuldade. Mas a gente teve que migrar para isso. E aí, cada um usou uma plataforma, né? Hoje a gente está aqui no Google Meet, já usamos o Zoom, já usamos outras plataformas. É o meio. E eu preciso me conectar com as pessoas. Essa plataforma que a gente usa aqui, já existe, ó. Qualquer empresa global já usava esse tipo de interação via tecnologia com as pessoas de outros países. Quantas reuniões a gente teve na empresa, Benê, que a gente trabalhou junto, com outros países, porque existia uma conexão. Então, isso já é antigo, não é novo. O que acontece é que hoje as empresas estão nascendo tecnológicas. E por nascerem tecnológicas, elas nascem com uma vantagem competitiva muito grande em relação ao tradicional. Porque ela já está acelerada. Ela tem a possibilidade de alavancar muito rápido mesmo. Você vê plataformas que crescem milhões de usuários em poucos meses. É um processo iterativo. Por quê? É uma ferramenta que está redondinha, tudo certo, ela funciona seguindo um script que você vai, como usuário, acessar, e para todo mundo é igual. Não precisa mudar. Eu não tenho a individualidade das pessoas, eu tenho o padrão. Segue o padrão que você consegue escalar.
Bom, entre as coisas que eu queria te responder, Regiane, uma dessas é você ter alguém que possa olhar para isso para utilização da tecnologia, não para achar que, eu preciso colocar minha empresa numa tecnologia X porque todo mundo está usando. Não, isso aí é modismo e não leva nada a lugar nenhum. A questão é, o que eu preciso? Primeira coisa, o que eu quero resolver? Eu quero resolver o quê? Eu quero resolver o meu problema de não atender mais o presencial. Ok. Quais são as opções que tem? Tá bom, eu tenho o e-commerce, eu posso ter um marketplace, eu posso ter a minha divulgação nas mídias sociais e vou usar o WhatsApp para vender. Muita gente está fazendo isso. Então, a tecnologia, ela não é o fim. Não é porque uma empresa usa uma tecnologia que eu vou ter que usar. Eu preciso ver o que o meu negócio precisa. Mas eu preciso entender quais as tecnologias estão disponíveis. E alguém que acompanhe isso. Por isso que eu falo que essa questão de ter um sócio ou ter uma pessoa muito forte de tecnologia conectada ao teu negócio faz toda a diferença. Respondi? Sim. Eu vejo que é uma questão muito interessante, porque antigamente a gente via, o pessoal enviava as pessoas de empresa para receber treinamento de venda, etc., que é extremamente necessário, sim. Mas só recapitulando, a gente via muito assim, regras de RH, não pode usar o celular durante o horário de trabalho, coisas desse tipo. Hoje em dia, é, você passa na frente de uma loja ou qualquer estabelecimento comercial vendendo tinta, o que quer que seja, né? E a pessoa está lá com o WhatsApp conectado e às vezes está fazendo muito mais venda via online do que presencial, né? Então, na verdade, o ponto de venda ele realmente se tornou muito mais uma experiência, né? Para você ter um ponto de contato com o cliente, para você ter um toque físico no produto, sentir o produto, ver, ter uma experiência com a empresa muito e com o produto muito mais do que a própria questão mesmo de compra, né? A gente percebe muito isso até mesmo com o turista e tudo mais. Então, realmente, a tecnologia, ela faz parte da nossa vida, da nossa rotina, que foi muito alavancado com a pandemia, mas eu percebo que quando a gente fala tecnologia, as pessoas criam uma barreira, tipo assim, não sei do que está falando. E, na verdade, não é isso, já é o cotidiano, né? Uma questão que eu percebo muito assim, no meu ramo, eu não recebo mais representante comercial, não existe mais isso. Você faz tudo quanto é pedido via WhatsApp, você envia um pedido ou fala com um representante, com uma empresa, recebe boleto e tudo via WhatsApp. Então, aí que entra a questão. Antes a gente precisava talvez de umas 5, 6 pessoas num administrativo, uma pessoa para cuidar de recursos humanos, a outra para cuidar do departamento fiscal, a outra para cuidar de financeiro, a outra para a questão de compras, de pedido, de faturamento, etc. Hoje não é mais assim. É tudo muito mais prático, mais automatizado. O próprio dono ele já tem uma facilidade muito maior nessas rotinas administrativas, inclusive. E isso faz com que o número de postos de trabalho seja cada vez mais reduzido. E é uma coisa que a gente imaginava que aconteceria daqui a alguns anos, mas com a pandemia isso se tornou para ontem, né? É algo que já está eminente e já está acontecendo. Então, esse número hoje de desempregados no país, eu não sei se eu estou equivocado, o último dado que eu vi era 14 milhões. Eu não sei se eu estou errado. Mas isso é uma questão muito grave, porque eu vejo que essas pessoas, a maioria das pessoas, e nós, eu me incluo nisso, a gente vai precisar se atualizar de uma forma que a gente não previa que aconteceria.
né? Às vezes, questões, por exemplo, de programação, não, talvez não chegue a esse ponto, a esse nível, mas a gente realmente vai precisar de ter um conhecimento tecnológico, uma bagagem muito maior do que apenas dominar redes sociais, venda, etc., foto, coisas práticas do dia a dia, que já é algo com bastante conteúdo, mas a gente vai precisar dar um passo além. Isso vale para a população em massa e para o todo. O que era básico era o inglês, não é? Mas hoje eu já não vejo tanto só inglês, não é só o inglês. Talvez me perdoe se eu estou falando bobagem, mas hoje eu vejo que a questão tecnológica ela está muito além até do que a própria questão de língua. A língua era uma barreira, agora a barreira maior está muito mais na questão tecnológica, né? Eu vou complementar o que você falou. Eu acho que a tecnologia ela é importante para a gente saber, sim. Mas antes da tecnologia, tem um passo que é importante. É a gente olhar e começar a ver novas possibilidades. Se eu não enxergar novas possibilidades, eu posso ter a tecnologia que eu quiser. Então, é começar a olhar, puxa, agora é só digital. O que eu tenho que fazer? O negócio era assim, como é que eu tenho que transformar ele? Então, essa visão, que eu acredito que é muito forte e precisa ser absorvida pelas pessoas, é entender o contexto. Ter uma análise crítica, uma análise de cenário, uma análise de ambiente, né? Entender o processo, começar a conectar as coisas para ver qual é a melhor maneira de utilizar. A tecnologia em si, ela pode ser um meio, ela é um meio, de fato, mas eu posso ter uma pessoa que possa ser um especialista nisso. Eu não preciso me tornar um especialista. Eu preciso ter noção de como a tecnologia impacta o meu dia a dia. Aí sim. Eu sei, o pessoal está usando muito digital. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Eu vou me preocupar com isso. Aqui é um exemplo clássico de redução de emprego. Quando surgiu os famosos ERP, quantos empregos ali não foram substituídos por máquinas que faziam todo o sistema integrado? Contas a pagar, contas a receber, crédito, cobrança, tudo ali. Então, lá atrás já tivemos isso. Já foi uma realidade muito forte, né? Usar sistemas para poder fazer o controle das grandes empresas e fazer a gestão muito mais conectada nas informações. Eu entro com a nota fiscal num lugar só e ela gera todas as transações possíveis dentro do meu sistema. Baixa estoque, nota fiscal, aumenta estoque, não importa o que a gente está falando, né? Se entrada ou saída. Mas ela já faz tudo isso automaticamente. Antigamente não, tinha que pegar assim, ir lá, separar, marcar na caderneta que baixou o estoque em 10 peças para ter o controle e assim por diante. Então, essa evolução ela sempre existiu e vai existir sempre. Eu acredito muito numa visão mais espacial do processo para você, a partir daí, usar tecnologias que são apropriadas. Por exemplo, no meu segmento, no segmento do Benê, que é de educação, existem tecnologias hoje que elas substituem parcialmente os professores. Porque elas são adaptativas. Então, eu sei que a Regiane está indo muito bem, então eu vou lançar mais conteúdos para ela. Existe uma inteligência na ferramenta que vai lançar mais conteúdos para você se desenvolver mais rápido. E aí o Marcelo, ele é um pouco mais devagar, então eu vou voltar mais com ele, vou reforçar algumas coisas para ele poder evoluir. Então, existe uma adaptabilidade da ferramenta em função do usuário. E aí tem a inteligência artificial, tem outras coisas, que vai fazer muita diferença. Uma coisa que eu tô, assim, já está me queimando a cabeça um bom tempo, a gente está perdendo a individualidade e a gente precisa da individualidade para desenvolver pessoas. Tipo, aquele que você falou, eu tenho um treinamento para todo mundo. A gente está baseado isso no modelo educacional lá de 1900 e bolinha, que fica todo mundo na média. Então, eu não promovo avanços nem para um nem para outro. E a tecnologia vem ajudar a gente na adaptabilidade que eu falei, mas eu preciso
começar a identificar pessoa por pessoa. Como é que eu desenvolvo o ser humano? Não adianta fazer um baita de um curso de tecnologia, colocar 1.000 pessoas assistindo, que não vai ser produtivo. Cada um vai estar num patamar diferente de conhecimento, uns conhecem um pouco mais, outros um pouco menos, e a gente consegue fazer com que eles individualmente consigam se desenvolver se eu conseguir ter esse acesso. A minha grande ponto de interrogação na minha cabeça hoje é esse. Eu acho que a gente está indo num caminho errado de capacitar as pessoas. A gente precisa capacitar individualmente, não tem jeito. Eu preciso ir lá e ajudar a pessoa a se desenvolver individualmente. Se for tentar sempre num padrão, num coletivo, eu vou deixar a desejar e não vou ter pessoas se desenvolvendo como eu gostaria. Na velocidade que as coisas acontecem. Mas, Benê, fala você um pouco, eu já falei demais. Michele, não quer falar alguma coisa? Aí Bom, eu falo. tá. Na verdade, eu quero comentar sim, aí da minha forma aqui um pouco mais simples, que é o meu dia a dia, né, aqui do que eu passo. Até a Regiane perguntou essas informações sobre a questão dos sócios, né, Ri? Aqui sou eu e a gente tem mais 5 sócios, né? Cada um no seu ritmo. Realmente, assim, quem assumiu essa parte tecnológica da empresa foi eu, porque os outros, inclusive, não tem nem Instagram, nem Facebook, um ou outro que tem, mas também não sabe mexer, não sabe criar aquelas lentes e tudo mais. Então, eu assumi essa questão e realmente estou tentando colocar para frente, né? Até inclusive aquelas informações que você me passou, agradeço demais, porque assim, está sendo de muita valia mesmo. Agora que eu estou começando mesmo a fazer o site, né? Aquele site pelo Google lá, gratuito, então ferramentas valiosíssimas. E assim, é uma experiência e tanto, né? Porque realmente a gente sabe que os nossos jovens de hoje em dia, até inclusive voltando naquela questão, né, da menina que eu contratei para ficar lá para mim fazendo as divulgações à noite no delivery, a gente sabe que eles têm muito mais facilidade do que nós nessa questão tecnológica, né? É, mas, enfim, essa questão dos sócios parte muito da sua vontade de fazer, né? Eu assumi, eu peguei, eu comecei a ver, com base em referência a outras empresas que já faziam essa questão de bastante divulgação pelas redes sociais, tecnologia e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, poxa, a minha empresa também não pode ficar para trás, né? Nessa questão, né? Como nós estamos agora, a gente não pode ficar para trás. Então, assumir toda essa questão, né? E realmente, tudo que a gente consegue dentro da empresa substituir para a questão de, vamos dizer assim, de máquinas, acaba que para nós empresários a gente acaba substituindo, porque realmente lidar com pessoas não é tão fácil assim, né? E você ter pessoas que tenham interesse em se desenvolver é mais difícil ainda. Porque às vezes você quer que a pessoa se desenvolva, você sabe da história da pessoa, sabe como ela que talvez, né, que ela precise daquilo ali ou não, que ela realmente dá certo para aquilo, mas quando você vai propondo a pessoa se desenvolver, ela mesma não quer. Então, por isso que eu acho que as empresas, quando elas têm a oportunidade de mudar para essa parte tecnológica, né, elas mudam com facilidade justamente por conta dessa questão de pessoas, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar no momento. Exatamente. E eu estava ouvindo uma conversa hoje também, interessante, que era com relação à tecnologia e pequenos negócios, né? Então, aliás, eu escutei essa hoje e ontem eu estava escutando o Yuval Harari falando sobre educação, né? E a grande vedete do nosso mundo atualmente é o algoritmo, né? Então, o algoritmo é quem vai dizer para nós o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem. Então, esse pessoal que fica nessa luta de ideologia política, um querendo dizer para o outro o que o outro tem que fazer,
vão perder assim de 1.000 a 0 para o algoritmo, que vai ser o grande definidor do que as pessoas querem fazer ou não. Aí, obviamente, que grandes players como o Google, como Coca-Cola, esse pessoal está na ponta, então eles fazem um uso absurdo de tecnologia. Eu li que a Coca-Cola diminuiu a quantidade de investimento dela em propaganda no ano passado e perdeu, assim, alguns bilhões de dólares de receita, né? A Pepsi manteve e, obviamente, ganhou uma fatia de mercado em cima da Coca-Cola. Então, a gente estava falando nessa história da massificação do conhecimento, que a gente já viu que não funciona, né? Tem que ser individualizado, tem que ser particularizado. E aí volta naquela história que eu comentei ainda há pouco, do processo puxado, né? Nem todo mundo vai na mesma velocidade, nem todo mundo precisa da mesma dose por igual. Então, enquanto a gente tem um negócio como o do Google, que precisa de altíssimas doses gigantescas de tecnologia, eu posso ter aquele cara que tem uma padariazinha pequena, que é um negócio de baixa intensidade tecnológica, vamos dizer assim, mas que não pode esquecer que ele pode não precisar da tecnologia, mas o cliente dele utiliza, né? Então, por exemplo, se ele peca no atendimento, por exemplo, o cliente dele, como é o nome dela, Regiane? Sofia. Sofia está aí ligadíssimo. Se por acaso ele peca no atendimento, o cliente dele pode ir num reclame aqui desses da vida e detonar com ele e ele nem está sabendo disso, entendeu? Então, um mínimo de conhecimento, de educação tecnológica, vamos chamar assim, vai ser preciso, né? E aí, dependendo da natureza do seu trabalho, dependendo do tipo do produto que você, do que você faz e do que você quer, mais ou menos tecnologia, mas não dá para ficar sem, né? Então, a gente já faz uso de tecnologia, mesmo que não queira, né? Então, a gente já usa a nuvem, que é um nível alto de tecnologia que a gente usa e nem sabe que está usando, né? E as próprias planilhas, editores de texto, as próprias redes sociais. Então, eu concordo com isso de que é preciso educar, mas antes de mais nada eu preciso saber o que é que eu quero com isso. Qual é a dor que eu vou resolver e quem é o cara na minha organização que pode me ajudar com isso. Pode ser que seja eu. Entendeu? Michele. Fala, Regiane. Eu quero comentar Tá. o que a Michele falou. Eu fico feliz que está dando certo, viu? Muito feliz. Mas eu quero pôr uma pimentinha no você para variar. Você comentou, o humano é muito difícil, né? E aí você comentou a respeito de que, assim, sempre que tem oportunidade, e é claro, óbvio que surgindo tecnologia e formas novas de fazer e mais fáceis, vai trocar o humano, vai substituir o humano. Mas aí eu discordo, porque pegando o que o Coleone falou, com o que o Benê falou, e com o que você falou, e com o que eu falei, eu vou falar o seguinte: só vai sobressair quem valorizar o humano, porque as contratações agora vão se dar de forma muito diferente. Não vão ser mais baseado naquilo que a pessoa ela está gerando de produtividade, etc. Eu vejo algo muito além. Eu vejo justamente enxergando o ser humano por trás, desenvolvendo, capacitando ele e justamente transformando em pessoas melhores. Não só o dono como o colaborador. Eu vejo uma relação futura que não vai ser mais aquela que a gente estava habituado,
de exploração do humano em favor da empresa, não. Vai ser uma relação de crescimento, de compartilhamento. Eu vejo muito dessa forma. E que o futuro ele vai ser de pessoas que vão conseguir enxergar o humano como uma joia a ser lapidada. Eu enxergo dessa forma. Eu não sei se eu estou equivocado, mas eu realmente concordo com o que o Colione falou dessa capacitação individual. E não é à toa que hoje em dia a gente vê cada vez mais pessoas buscando isso, é, buscando ter esse contato com o humano, a troca com as pessoas e gerando essa busca desse contato. Eu vejo que, assim, vamos falar agora de vida, tá? Independente de empresa. Muitas vidas foram perdidas nessa pandemia. E não importa que foi 0, não sei quantos por cento ou tantos por cento, mas é vida. E por se tratar de vida humana, quando a gente reflete em famílias que tiveram vidas perdidas, vamos pensar assim, poxa, a gente tem mesmo que valorizar muito a questão do humano. Valorizar novamente as relações familiares, o café, as reuniões chatas de Natal, os encontros de Páscoa, aquelas coisas que até então estavam sendo banalizadas, feliz daqueles que vão enxergar valor nisso e que vão conseguir extrair a essência das pessoas, que vão conseguir enxergar nelas essa joia que eu estou querendo dizer. Mesmo aquele tio chato, a avó implicante, etc. Mas quando você realmente enxerga o fator humano como algo para a vida, você que eu digo, todos nós, a gente começa a enxergar, inclusive aquele colaborador difícil, e que a gente fala, poxa, mas a pessoa tinha tudo para poder melhorar, ou tinha tudo para poder querer algo a mais e não vê. Mas quando a gente vê o melhor nelas, a própria imagem que elas têm sobre elas melhora, sabe? Eu passei muito por isso, passo e me cobro muito nesse sentido. Porque, da mesma forma como eu gostaria de ser vista, como uma segunda chance todos os dias, porque todo dia a gente precisa de segunda chance, né? É a gente realmente olhar para aquela pessoa, tá certo, tem uns que realmente não tem jeito e ok, vai trocar. Mas, enquanto a gente puder enxergar o fator humano, inclusive quando tiver que trocar e falar, olha, eu realmente estou te dando uma oportunidade de melhorar e aqui não deu, mas em outro lugar vai dar, é nesse sentido, sabe? É realmente enxergar o humano para a vida, porque a pessoa ela não encerra numa rescisão, ela continua sendo ser humano. E ela continua levando você para o resto da vida, porque você marcou ela de alguma forma. Então, que a gente consiga marcar, não porque me pagou X, eu fui para o outro por mais 50 ou por 100, entende? Mas porque você gerou algo, contribuiu para a vida daquele ser humano, sabe? Eu acho isso muito importante. E falar de tecnologia, para mim, é falar de ser humano, é falar de essência, é falar de vida, sabe? É a gente realmente enxergar algo além, porque eu acredito que feliz daquele que enxergou na pandemia essa oportunidade de ver o humano, muito mais do que essas questões que o Benê está trazendo aí, né? Essas questões de ideologias, de partidarismo, de polarização e etc. Mas muito mais essa questão de humano, feliz de quem consegue captar isso. Isso sim é o verdadeiro recursos humanos, isso sim é lidar com tecnologia no local de trabalho, é aperfeiçoar, é melhorar, é ter visão de futuro. Ao meu ver, é isso que eu queria contribuir. Muito bem, tia. Eu vou contribuir mais uma coisa para a Michelle, mais uma pimentinha para você. Imagina o seguinte: hoje você tem cinco pessoas ou 10 pessoas na sua empresa e você vai começar. É difícil lidar com pessoas, lógico. De perto, meu amigo dizia que todo mundo era estranho. Chega de perto, você vê que cada um é mais estranho que o outro. E é fato, as pessoas têm 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem um igual ao outro. Só que quando você tira o ser humano, você está tirando o capital intelectual da tua empresa. Então você está reduzindo o capital intelectual a quem sobra.
Então, as máquinas não vão pensar o que fazer diferente, não vão inovar. Elas são programadas para fazer aquilo e pronto, acabou. Por mais que você use uma tecnologia mega, ultra, super moderna, você vai ter que abastecer ela de informação. E outra coisa que eu aprendi na minha vida que faz, para mim, é um lema para mim. As pessoas têm muito a ensinar umas para as outras. Quanto mais diferente, mais eu aprendo. Aí a gente tem o hábito de pegar pessoas que pensam muito parecido com a gente. Então, o processo de inovação fica reduzido, porque está todo mundo pensando daquela forma, do mesmo jeitinho, muito parecido. E quando você pega pessoas que realmente que pensam o oposto de você, você aprende muito. E isso amplia o capital intelectual da sua empresa para poder criar situações novas e lidar com a tecnologia. A tecnologia, de novo, ela é um meio. Eu preciso lidar com ela. Mas para lidar com ela, tem que ter pessoas que são capazes de enxergar isso e atuar rapidamente. Quanto mais pessoas envolvidas, é melhor. E é só contribuindo com o que a gente falou. Eu acredito que o ser humano, ele não vai ser descartado nesse contexto, ele vai ter que se reinventar, fato. E aí vem outros dilemas da nossa vida moderna, que eu vou precisar aprender continuamente. Eu já não consigo ter um diploma de faculdade, uma especialização e parar por aí. Eu tenho que aprender continuamente. E às vezes eu estou jogando meu diploma que eu acabei de fazer fora, porque já não serve mais para nada. Né? Acabei de ser formado em alguma coisa e eu jogo ele fora, porque não faz sentido. Um exemplo, as empresas de tecnologia, Google, essas coisas, algumas delas já contratam pessoas de tecnologia sem graduação. Porque é um dilema muito grande. A molecada hoje lida com a tecnologia muito rápido. E a faculdade está atrasada na utilização de métodos de tecnologia. Ela não acompanha esse processo. Ela já sai atrasada. Qual é o interesse de um aluno que conhece muito mais do que ele vai aprender na faculdade e está na faculdade para fazer tecnologia? É uma realidade diferente que a gente está vivendo hoje. E é um estilo de educação, de ensino, que está mostrando para a gente que a gente precisa ser diferente. A gente precisa cuidar, por isso que o individual para mim é muito forte, eu preciso cuidar do que eu preciso aprender. Não adianta eu pegar um curso que estava 10 mil reais antes da pandemia, hoje está de graça, eu vou fazer. Para quê? Não vou usar. Você vai perder seu tempo, que é uma coisa super preciosa para todo mundo, para aprender um negócio que você vai se frustrar porque não consegue usar. Ou é muito caro, ou a tecnologia, para implantar aquela tecnologia, você tem que envolver treinamento, capacitação, ou outros processos que vai gerar custos desnecessários para a empresa, e não faz sentido. Falando da componente pessoas, né, dessa dimensão, você tinha, Marcelo, falado das competências até o ano 2025, né? Que As atividades, isso. O Fórum Econômico Mundial, no ano passado, divulgou. Sim. E das 15, né, a maioria esmagadora tem a ver com aprendizagem com a pessoa, com habilidades humanas, e pouquíssimo com habilidades mais técnicas. Então, uma das habilidades que é importante para esse período que a gente está enfrentando, chama aprendizagem ativa, né? Que é exatamente como você lida com o conhecimento à medida que ele está ali diante de você, né? Qual é a estratégia de aprendizagem que as pessoas desenvolvem para poder lidar com o conhecimento que está ali difundido, né? Então, por mais que os processos de automação sejam mais fortes, mais acessíveis até, tem aquela parte da pessoa que a gente não vai poder abrir mão de jeito nenhum, né? Então,
uma outra habilidade, como, por exemplo, iniciativa, só as pessoas é que têm iniciativa. Inclusive para trazer sistemas que resolvam problemas, mas isso parte de uma necessidade que só o humano é que pode ter, né? Então, meus 10 centavos com relação à componente humana é exatamente essa, né? Não é mais... o que vai fazer diferença na pessoa, no ambiente de trabalho, é a relação dela com a situação, e muito menos o background técnico que ela tem para isso. Ô, Benê, uma coisa que você falou do Fórum Econômico Mundial, a primeira das 10, a número 1, é resolver problemas complexos. Complexo. A maioria está vinculada a isso. Problemas complexos gerados pela tecnologia são problemas que não existiam antes. E por não existir antes, a tecnologia não aprendeu antes. Quem vai aprender? O ser humano. Esse é o ponto, né? O comportamental, desde relacionamento entre pessoas, análise crítica, né? Ter um processo mais interativo de resolver problemas complexos, isso cada vez mais é importante. Por isso que eu falei, a gente tem que ter uma visão espacial das coisas. O meu concorrente já não é aquele que está no mesmo segmento que eu. Ele já vem de outro segmento que eu nem imaginava que poderia existir. Um exemplo clássico, que todo mundo já sabe, é o CEO do Netflix falar que o grande concorrente dele é o Fortnite, um videogame. E é de fato, ele falou, eu estou preocupado com o Fortnite, porque ele tem 100 milhões de usuários, premia com pagamentos de valores expressivos como se fosse um Grand Slam de tênis, valores altíssimos, e está tirando da frente da telinha do Netflix a molecada para jogar videogame. Então, é um pensamento muito mais sistêmico hoje do que o que a gente tinha tradicional, né? Concorrente meu eu sou das Casas Bahia, é a outra loja, uma outra Magazine, Magazine Luiza, Casas Bahia. Não é isso mais. Está muito além disso, muito além disso. Esse é o grande segredo e a grande vontade de usar o ser humano. É nisso. Eu preciso começar a olhar o ser humano como um potencial para me adaptar mais rapidamente às necessidades. Então, eu brinco que 2 escoliones são muito inferiores a um escolione em qualquer outra pessoa. Porque não importa. Pode ser a Sofia Helena. Eu e ela temos um capital intelectual muito maior do que dois escoliones. Porque é soma. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, mas ele não tem experiência. É aí que vem a experiência. Eu tô fazendo um trabalho muito forte com 44 pessoas lá em Andradas, né? E uma delas me ensinou muito. Ele não teve formação. Ele aprendeu com a vida. Ele teve que trabalhar com 11 anos, teve um filho com 16, não fez faculdade e aprendeu a trancos e barrancos. Hoje já é avô e tá lá. Gestor de área, crescendo, querendo se desenvolver e pronto. Mas ele teve que filtrar o conteúdo dele para crescer. Não é uma faculdade. Ele teve que buscar o conteúdo necessário para ele poder dar um passo a mais. É interessante a história porque você vê que é construção. E é o que a gente precisa fazer hoje. Hoje a gente vive nessa construção. A gente precisa disso. Independente de faixa etária, classe social, conhecimento, acadêmico, a experiência faz muita diferença. E a gente está ignorando a experiência ainda. A gente precisa começar a valorizar a experiência das pessoas. Tanto é que esse grupo aqui é experiência. Não precisa ser formado para estar aqui, não precisa ser graduado, não precisa ter nada. A gente está debatendo coisas de tecnologia, mas estão falando do ser humano, falando de coisas muito importantes que estão no limiar da tecnologia, mas que sem ele a tecnologia também não é nada.
Fala, Michele. Bom, vou falar um pouquinho mais aqui então. Na verdade, assim, talvez eu não tenha talvez me expressado tão bem assim, com relação aqui no caso da minha empresa, é porque assim, às vezes a gente passa algumas chateações com as pessoas, né, que isso é normal, até como a Regiane comentou, Marcelo, Benedito, mas a gente passa essas chateações, dá uma oportunidade, dá duas, dá três, e realmente as pessoas não querem se desenvolver. Por mais que você mude, por exemplo, assim, uma pessoa por uma máquina, não adianta, você vai ter que ter uma pessoa ali atrás também para mexer ou saber mexer nessa máquina. Igual, por exemplo, no meu segmento, eu também não vejo muita coisa específica para você mudar, né? Colocar máquinas. Eu posso colocar lá uma lavadora, tirar uma pessoa, colocar uma lavadora, mas mesmo assim eu vou ter que ter uma pessoa para poder limpar os pratos e colocar dentro da lavadora e depois tirar, levar para o lugar correto. Então, ou seja, de todo jeito eu só vou estar facilitando o serviço dessa pessoa. Na recepção, talvez aquelas comandas eletrônicas que a pessoa mesmo tira e tal, mas e aí? Tem que ter alguém para abastecer, tem que ter alguém ali para olhar, dar alguma orientação, então não adianta eu substituir a minha recepcionista por, né, somente uma catraca eletrônica, porque de todo jeito eu tenho que ter uma pessoa ali próxima orientando, até porque é a porta de entrada da empresa, né? A pessoa tem que estar bem orientada. E então, assim, a tecnologia, ela realmente ela vem bastante para facilitar a nossa vida, mas em alguns pontos ela ainda, eu acredito que nesse meu segmento tem alguns pontos que ela ainda realmente não atende. Como, por exemplo, Marcelo até citou aí da questão de estoque e tudo mais, da entrada de notas. Mas para mim que trabalha assim com buffet livre, rodízio de pizza, buffet livre, quase que impossível dar baixa no estoque automaticamente. Você tem que dar baixa no estoque de comida manual. Porque quando se fala de à la carte, tá, chega uma caixa de picanha, eu vou lá, porciono, vejo quantas peças deram e coloco no sistema, né? Ó, deu essa quantidade X de carne, teve essa perca da limpeza e deu essa quantidade X de porções. Mas quando se fala de buffet, não tem como, porque cada dia os cozinheiros trabalham com pratos diferentes. Então você tem que ir lá e realmente dar baixa no estoque manualmente. Então nem tudo também a tecnologia está atendendo hoje em dia. Né? Tem alguns segmentos que ainda fica bastante assim a desejar. É que é o nosso dia a dia assim mesmo, né? Às vezes você se aborrece com uma pessoa, se aborrece com outra, ou você espera muito de uma pessoa que ela realmente não quer aquilo. Então, é o nosso pessoal, né? A gente saber lidar também com essas questões de não esperar tanto também da pessoa, né? Chamá-la para uma conversa, explicar ela, mas, enfim, realmente tem algumas pessoas que abraçam a causa e tem algumas pessoas que não querem abraçar aquela causa ali e você acaba, como se diz, né? Se chateando no seu dia a dia. Mas, bola para frente, né? O, acho que todo mundo fala, né? Esse papo todo mundo fala o ser humano é difícil. A gente usou o seu exemplo porque acho que você deu um gancho para a gente muito importante. De falar, nem todo mundo valoriza as pessoas, nem todo mundo tem paciência de desenvolver pessoas, porque é uma arte. No mesmo dia a pessoa está de um jeito de manhã, à tarde de outro e à noite de outro. Então você não tem essa previsibilidade muito fácil. É interação dia a dia. Quanto mais você conhece a pessoa, mais fácil fica a gestão dela. Mas se você não conhece, fica mais difícil. Benê, você ia falar alguma coisa, ou Regiane? Eu ia falar que é um trabalho, assim, a situação ótima é uma via de mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo que... Porque o mercado é cruel, ele não... Ou você entra no modelo do mercado daquele momento, ou você está fora. Então, o empregador, ele tem a parte dele que ele precisa cumprir. Agora, uma coisa que precisa acontecer também é
o empregado, vamos usar essa terminologia para ser mais didático, ele também vai ter que se movimentar, né? Porque senão não vai funcionar, a equação não vai fechar, né? E aí vai acontecer isso que a Michelle acabou de falar. Eu dou uma chance, vai ter uma hora que eu não vou ter mais como segurar a barra, porque o negócio precisa sobreviver. Então, é um trabalho o trabalho de educação é também para mudar a mentalidade das pessoas, que elas precisam entender o novo momento. Ou bom, ruim, ou justo, é o momento, a gente precisa se adaptar. Toda razão, Benê. Eugênia, eu vou deixar você falar. Eu falo demais, né? Você pediu para falar, você queria só aprender, agora vai escutar eu falar também. Tô brincando. Mas eu gosto de colocar. Eu fiz uma aula para o IF Sul de Minas, molecada que vai entrar no mercado de trabalho. E a minha aula começou assim, ó. Colaborador SA. Seja empreenda em você, alguma coisa assim. Porque de fato nós somos empresas dentro da empresa. Se eu não me preocupar com uma empresa, não me preparar para o futuro, cada vez mais eu fico defasado. Então, existe o papel de responsabilidade do colaborador? Sim, sem dúvida. Ele tem que mudar essa mentalidade e começar a se desenvolver, porque é necessário para todo mundo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Vem uma pandemia, acontece um monte de coisa. A gente tem uma incerteza muito grande. A única certeza que a gente tem é que eu preciso me atualizar. Se eu não me atualizar, eu vou ficar mais atrasado. Então, esse ponto que você tocou é bem, bem importante, Benê. A questão da atualização, sabe, Marcelo, ela é fundamental. Tanto que, assim, é uma das questões que eu passo bastante ali na loja com os meus sócios, né, que estão ali comigo e os que estão fora também, porque realmente eu penso da seguinte forma, assim como também tudo bem que eu já conhecia as ferramentas, algumas porque são de uso pessoal, né, mas não conhecia profundamente também. Mas, de uma certa forma, né, como eles viram que eu abracei a causa e tô indo, tô fazendo, eles meio que acomodam, né? E não tem, assim, vontade nenhuma, nem de aprender, nem de fazer, nem de olhar, somente que eu chegue lá com os relatórios, olha, aqui nesse, por exemplo, WhatsApp a gente está tendo tantas visualizações, Instagram a gente, né, passou de tantos seguidores para tantos, mas ninguém chegou a pegar o seu celular e abrir a ferramenta, fazer conta na ferramenta para olhar, inclusive, o que a loja está postando, sabe? Então, assim, vai muito da vontade das pessoas também de se desenvolverem. Então, assim, tudo que chega lá que é referente a isso, seja alguma pessoa e tal, para conversar, falar, seja algum um fornecedor, alguma coisa, não, então joga tudo para a Michelle, que ela entende desse negócio. Ah, não, joga para. Ah, vai precisar fazer um banner para colocar na fachada. Não, a Michelle entende disso, vai falar direto com ela. Então, meio que direcionou para mim, mas de uma certa forma é uma sobrecarga, porque você precisa da ajuda das outras pessoas que estão dentro da sua empresa para pelo menos olhar, né? Olha, hoje postou um prato diferente, mas e aí, pessoal? Tá legal essa imagem? Tá legal essa escrita? Tá chamando a atenção isso? E realmente acaba que sobra muito para mim. E agora estou treinando a menina, né, com a maior paciência do mundo. E realmente ela está querendo se desenvolver nisso para ser uma pessoa que vai me ajudar. E fora a Júlia, né? Que a Júlia vira e mexe, e ela tá aqui, eu vou colocar uma música nesse vídeo, vou fazer tal coisa. Então, realmente vai me ajudando, né? Mas o que diz respeito assim a sócios mesmo, cada um veio de um lugar diferente, cada um trabalhou em lugares diferentes, então cada um tem uma mentalidade diferente. Ah, porque isso não dá certo. Não, o mundo hoje, de uma certa forma, parte para a tecnologia. Tem pessoas que estão fora de casa, mas tem pessoas que estão dentro de casa. Então, como a gente faz para atender esses públicos? E aí eu acho que volta também um pouquinho naquela nossa primeira conversa lá atrás do delivery, né? Que o meu delivery era muito baixo. Agora não, ele já está,
melhorando, engrenando mesmo. A gente já tem os clientes que fazem 15 pedidos e tal, e é uma coisa que é o quê? Tecnologia. Você tem que ter um cardápio para apresentar para o seu cliente, porque não é o mesmo cardápio da loja, são coisas diferentes. E aí você tem que colocar na cabeça das pessoas que, gente, o cliente não está aqui dentro da loja vendo. Quanto mais informação você passar para ele sobre o que a gente faz, sobre o que a gente está vendendo, é melhor. Porque senão, por exemplo, eu simplesmente coloco lá uma imagem de um prato a X. Aí o cliente compra, chega na casa dele, ai não, mas veio muito pouco, está muito caro. Então, você tem que também passar ali padrão. Olha, de carne vai tanto, 650 gramas, batata 400 gramas. Porque se chegar na casa dele e falar, ah, tá pouco, não, a especificação tá lá, né? Então, realmente, né, você tem que saber passar essa informação para o seu cliente, e são coisas assim que eu assumi até segunda-feira agora, já marquei com o menino de novo para fazer uma nova sessão de fotos, e mais fotos, e quero engrenar o negócio mesmo, porque é um caminho sem volta, né? Um caminho realmente sem volta. Passo a palavra. Bom, hoje eu aprendi várias coisas. Não existe tecnologia sem desenvolvimento humano. Desenvolver o humano começa pela gente, né? Toda relação é uma troca, que existem ganhos mútuos para que ela seja válida, que ela seja produtiva, mas também existem limites, correto? Então, a gente sempre vai ter que observar se a gente está dando essa oportunidade para si próprio e para o outro, ao mesmo tempo que a gente também precisa ter a paciência, mas também tem que ter limite, né? Nem tudo pode ser à torta e à direita, né? E a tecnologia, como a própria Michelle disse agora, é realmente um caminho sem volta, né? E a gente está nesse caminho e precisa desenvolver pessoas nesse caminho, né? O básico ele vai precisar ser desenvolvido em todos os segmentos, e isso é fundamental e gera uma lacuna muito grande aí. Mas para o futuro, quem conseguir enxergar o humano não como um problema, porque ele sempre vai ser um problema, mas como uma solução para tudo na vida. Eu lembrei de uma frase, mas não tem nada a ver com a empresa. Eu não sei se eu devo ou não devo falar. É o Fala. seguinte, eu vou falar. É uma frase famosa de muitos anos atrás, de que uma pessoa disse o seguinte, que aprendeu mais de Deus em 1 ano de casamento do que em 10 anos de monastério. Então, e isso vale para todas as relações humanas, né? Porque próprias relações de dentro de casa, de convívio social, independente se é empresa, ou se é vida, se é amizade, o que quer que seja, para tudo a gente precisa entender que tem os dois lados. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que o outro está bem, não é todo mundo que quer aprender, e não a gente tem que olhar da seguinte forma: será que eu estou esperando algo de alguém, mas nessa pessoa ela não quer aquilo, né? Será que eu estou esperando algo, mas será que eu perguntei para ela se ela quer se desenvolver naquilo, né? Porque muitas vezes a gente gera expectativa, mas nem sempre é o que a pessoa quer se desenvolver, ela está com a cabeça em outra coisa, ou não é o momento dela. Então, a gente precisa ter esse time de sempre dosar e ter flexibilidade. A vida é um eterno balanço, né? A gente nem sempre está lá em cima, a gente às vezes vai lá para baixo, mas é uma melhoria contínua, né? E ter paciência com o outro e com a gente, isso faz toda a diferença. Colocaria duas palavras no que você falou: respeito e responsabilidade.
né? Ter respeito pelos outros e ser responsável por buscar, aprender e desenvolver pessoas. E respeito se ela quer ou não. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo gosta da mesma cor. Só quero complementar. Eu vi as pessoas falando muito de autorresponsabilidade nesses últimos tempos. Estão falando muito, mas é muito importante a gente pensar que a autorresponsabilidade não vale só para nós, mas vale para o outro também. Porque muitas vezes a gente se cobra para que tenha essa autorresponsabilidade. Mas e o outro, ele está tendo ou não? E isso é muito válido para todas as relações, né? Que o outro também tenha responsabilidade naquilo que ele se prontifica a fazer, né? Muito bem, que papo interessante, hein? Tecnologia já foi para meditação, quase uma filosofia, né? Sessão de terapia semanal. Terapia. E, de fato, é engraçado que todos os assuntos que a gente começa, todas as semanas, eles envolvem essa parte de pessoas e a gente gira em círculos e chega de novo na questão de pessoas. Somos pessoas, né? Temos que olhar para a gente de maneira diferente. Não tem como você querer fazer qualquer coisa que envolva pessoas sem considerar as pessoas, né? Assim, é tão óbvio quanto isso. Né? Sim. Beleza, gente? Ótimo. Foi muito bom hoje, hein? Muito obrigado, valeu muito o bate-papo, acho que aprendemos todos, cada um numa sacada diferente, numa visão diferente, acho que isso que soma, isso que agrega a discussão e não existe o certo e errado, existem as nossas percepções que fazem a gente pensar diferente, acho que isso é o grande objetivo. Posso só fazer um comercialzinho aqui rapidinho? A minha live com a Silvana esse final de semana, sexta-feira agora, vai ser exatamente sobre as competências socioemocionais, né? Legal. Então, a gente vai falar, vai ser mais ou menos, nós dividimos em duas partes. Ela vai falar do ponto de vista da psicologia, né? E eu vou falar de uma questão um pouco mais pragmática, né? Então, vou, inclusive, mencionar algumas dessas competências que o Fórum identificou como sendo as essenciais para o mercado de trabalho. Então, a gente pode ser que saia algum insight para quem assista. Eu vou estar no trânsito, Benê, mas eu vou acompanhar vocês. Se possível, eu vou entrar com certeza. É muito rico. Gente, boa noite para nós. Vamos descansar? A cabeça já está fervendo, assim, tanta informação, tanta coisa diferente. Mas foi muito rico. Foi muito bom mesmo. Obrigado a todos. A gente, acho que conseguiu debater uma coisa muito mais profunda do que a gente esperava no começo dessa live, né? Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana ainda não, né? Boa noite, só. Boa noite. Bom resto de semana, bom final de semana. Se cuidem. A gente se vê na quarta-feira que vem. Abraço.